Eu vou dar meu boa tarde também para o nosso colunista do All Sport, o Rodrigo Matos, que está com a gente e todos os dias praticamente aqui do De Primeira em cima da informação e da notícia a respeito da busca por novo técnico do Flamengo. Dias seguem agitados, hein, Rodrigo Matos? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Razan. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, PVC. E agora, cada dia você vai ter uma mudança aí do cenário, né? O resultado de ontem tem impacto, obviamente. Ontem, conversando depois do jogo ali, a classificação que eu ouvi foi mega vexame. Então, você imagina como continua, né? Isso que a gente até está publicando agora no blog, que eles tinham estabelecido um prazo mais ou menos de uma semana. Não é o prazo de uma semana para o Jorge Jesus voltar, é prazo de uma semana para eles tomarem uma decisão se eles esperam ou não. O que eles estavam pensando? Olha, de repente, dá aí 3 jogos, já aconteceu com interinos anteriores, né? Eu tentei 3 jogos tranquilos, deu uma emplacada no jogo. O Marcelo Salles, né, quando foi substituto, eu acho até que antes do Jesus também, se eu não estiver enganado, foi quando saiu o Abel Braga. Ele foi bem, ganhou ali 2, 3 jogos, o time jogou bem e tal, e isso deu uma aliviada na pressão que era a contratação de técnico. Então, é mais ou menos o mesmo cenário. O prazo era de 3 jogos, começando por esse do Maringá, que foi aquilo que nós vimos, né? Aquela, podemos dizer, desmobilização, né, do time do Flamengo. E aí tem a estreia do Brasileiro, Curitiba, e principalmente no meio de semana a estreia da Libertadores. O Flamengo já perdeu o primeiro jogo da Libertadores, estreia da Libertadores do Maracanã, né? Perdeu o primeiro jogo da Libertadores e se tiver um resultado, qualquer coisa que não seja uma vitória, se complica no grupo. Aí vai entrar nível desespero. Então, a data que eu coloco ali como máxima para tomar uma decisão é esse resultado aí de quarta-feira contra o Nublense no Maracanã, até porque você vai ter 2 jogos no Maracanã, então você vai ter pressão de torcida em cima, ali, tudo isso, cada dia você está tendo, vazou o áudio do Jorge Jesus e ele fez uma reunião com o Fenerbahçe, como contou o Bruno, do lado do Flamengo, perdeu o jogo do Maringá, 3ª derrota seguida. Você vai, no cálculo ali, na calibragem do que vai ser feito, vai afetando. Eu diria que as 2 coisas que aconteceram ontem foram incentivam que não existe espera, que reduzem as chances de uma espera, porque é um resultado muito ruim, que já pode comprometer a temporada, e tem uma demonstração ali meio clara de que o Mário Jorge talvez não dê conta. E do outro lado, esse cenário ainda nublado aí, né, do Jesus com o Fenerbahçe. Ainda não acabaram as chances, ainda está essa calibragem, mas a gente vai ter até quarta. Não é à toa que, inclusive, no próprio áudio do Jesus, ele fala que o Marcos Braz falou para ele sobre uma semana, né? É isso. O que eu ouvi é exatamente isso. 3 dias, 3 jogos, e 3 jogos aí para eles tomarem uma decisão, porque se eles entenderem que vai perder a temporada, não vão arriscar a temporada. Não vai ter essa história de beleza, vamos receber ele para voltar para 2024. Não vai ser. Quem pode clarear as ideias a respeito do Jorge Jesus é Bruno Andrade, que tem informação importante, exclusiva a respeito dessa situação das negociações Jorge Jesus, Fenerbahçe, que é um terceiro envolvido diretamente nessa história, Andrade, e claro, o Flamengo que está na espera. E só reforçando a informação que o Rodrigo trouxe agora, uma das fontes com quem eu converso do entorno do Jorge Jesus, basicamente disse isso. Tá aqui a mensagem. Próximos 2 jogos vão ser decisivos. Foi aquilo que o Flamengo passou para eles. Ou seja, tá uma semana, os tais 2 próximos jogos, que se o Flamengo tiver aí 2 tropeços, é difícil de segurar e aguentar esperar pelo Jesus. A informação que tem hoje para abrir o programa, aliás, ela surgiu ontem, a reunião do Fenerbahçe com o Jorge Jesus, surgiu na imprensa turca, e foi durante o nosso programa, inclusive, eu até troquei mensagem com o Rodrigo, enviei mensagem no nosso grupo, depois fui atrás para tentar saber se essa reunião tinha acontecido de fato, o que aconteceu, quais foram os desdobramentos, e hoje me confirmam que essa reunião de fato aconteceu, muito por conta do áudio vazado. O presidente do Fenerbahçe se mostrou um pouco incomodado com o vazamento, ou com o surgimento, quem sabe, sei lá o quê, do áudio do Jorge Jesus. E nessa conversa frente a frente, o pessoal, em loco, Jorge Jesus com o presidente do Fenerbahçe,
o Jorge Jesus reforçou tudo aquilo que estava no áudio e deixou claro, o meu interesse é rumar ao Flamengo assim que dará terminada a temporada aqui no Fenerbahçe, ou seja, mais do que nunca o Fenerbahçe tem o conhecimento do desejo do Jorge Jesus de voltar ao Flamengo, não tirou a proposta ainda de renovações da mesa, o Jesus continua com uma proposta, por enquanto, não sei se esse incômodo daqui 2-3 dias eles ficam insatisfeitos de vez e tiram, uma coisa que me disseram ele não vai ser demitido por conta disso, o áudio causou mal-estar, mas não vai ser demitido por conta disso, que seria ótimo para o Flamengo, por exemplo, mas não é o que vai acontecer. Houve ali uma conversa, eles se entenderam, mas o Jorge deixou claro que quer ir embora depois que terminar a temporada, quer voltar ao Flamengo, e o Fenerbahçe, apesar disso, de ser nesse momento uma espécie de plano B, não tirou em cima da mesa a proposta de 2 anos de renovação, que inicialmente era de 1 ano de contrato, mais 1 ano, até junho de 2024, na verdade agora é até junho de 25, mais 2 temporadas de contrato. Ou seja, então ele já sinalizou concretamente que deseja voltar para o Flamengo, é isso, André? Exato. Não que fosse preciso também, o áudio já tinha manifestado tudo. Mas agora de forma direta para o clube, né? De forma direta, conversou ali tete a tete com o presidente, falou, olha, eu quero ir embora. E basicamente agora é esperar e ver se o Flamengo vai esperar, evidentemente. Agora, o ponto, eu vou brincar de repórter, porque assim, vamos voltar para dezembro de 2021, Bruno. Uhum. Naquele momento, até que ponto também se pode entender que, como agora, ele sinalizou que queria voltar para o Flamengo? É igual. O cenário é exatamente igual para PVC. A grande questão é que continua o Flamengo, não vou falar que não acredita 100% na palavra do Jorge Jesus, mas não vai deixar se enganar outra vez. Dessa vez, se o Flamengo decidir que vai esperar, o Rodrigo já escreveu isso várias vezes, inclusive. Vai querer deixar pronto todo um pré-contrato, tudo alinhado do ponto de vista jurídico, para não correr o risco daqui uma semana essa proposta vantajosa de renovação do Fenerbahçe ele acabar aceitando. Então, é o mesmo cenário. Mais uma vez, é a palavra do Jorge Jesus, dizendo, eu estou à disposição, mas vocês têm que me esperar. A grande diferença aqui é que lá atrás ele pediu uma semana para esperar. Agora ele está pedindo quase que 1 mês e meio. É mais difícil. Tem uma outra repetição de dinâmica, né? Olhando aqui, vendo vocês dois falarem, tem uma outra repetição da dinâmica de 2021, né? Que também uma declaração causa uma crise no Benfica na época, porque não foi a declaração, mas na verdade o fato do Marcos Braz se encontrar com Jesus causa uma crise no Benfica. Mesmo assim, o Benfica decide não demitir, apesar já tinha uma crise anterior com o Jesus ali, ele completamente rachado com o elenco do Benfica e tal. E aí depois o encontro causa uma crise, mas não causa a demissão dele e ele acaba não vindo. E a única diferença, bem rapidamente, é que naquela vez ele fala assim para o Flamengo, mas para o Benfica ele negou de pé junto que tinha dito isso. Não à toa, o João de Deus depois vem dar uma coletiva, o auxiliar dele, desmentindo qualquer informação sobre ter dito sim para o Flamengo. E isso causou um mal-estar gigantesco, porque o Flamengo se sentiu traído. O Flamengo, na noite anterior, ouviu da boca do Jorge Jesus, eu quero voltar. E aí causou o rebuliço. E horas depois, o João de Deus vem dar uma coletiva